tarde, eu me chamo Karine Tempas, eu estou cursando a segunda licenciatura do curso de Letras. Esse trabalho é referente à atividade do projeto estruturado 2, Aprender e Saber. Esse projeto ele é composto por 4 etapas: assistir um vídeo, analisar uma imagem, ler um texto e, por fim, então, deverá sistematizar um vídeo indicando as competências e habilidades necessárias para o indivíduo e ou o professor diante do aprender e ser. E como essas competências devem ser conduzidas nos processos formativos escolares. As habilidades necessárias, então, para o indivíduo ou o professor diante do aprender e ser, como essas competências devem ser conduzidas e também nos processos formativos escolares. Aprender e ser, pilar integrante do aprender e ser, que fundamenta as perspectivas do Unesco acerca da educação para o século XXI. O primeiro, então, é o autoconhecimento, ou seja, entendido sobre as competências e habilidades necessárias ao indivíduo e, por conseguinte, ao professor para gerir-se biológica, emocional e intelectualmente diante das demandas da sociedade e dos educandos partícipes dos processos formativos no atual contexto. Em segundo lugar, é de suma importância que o professor saiba conduzir os processos formativos para que o aluno conquiste a emancipação e subsídio para o aprender a ser. Então agora eu vou explicar detalhadamente o que foi falado mais ou menos nesse parágrafo, né? Aprender a ser. É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Então, além de você estar repassando o conhecimento para o aluno, de você estar dando a sua aula, repassando conhecimento, você deve instigar o aluno para ele pensar, para ele criar seu autoconhecimento. Não só sobre o que você fala, mas instigar ele a pensar, a ter outras visões sobre o que está passando sobre a aula. A competência no âmbito da educação escolar deve identificar o que qualquer pessoa necessita para responder os problemas aos quais será exposta ao longo da vida. Portanto, a competência constituirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nos quais se mobilizam ao mesmo tempo e de maneira interrelacionada competentes atitudinais, procedentes e contextuais. Como podemos ver, tudo mudou muito de como era antes nos dias atuais, em todos os sentidos, tanto em sala de aula, como na educação, como no processo em que o professor habilita sua aula, tudo teve uma grande mudança dos tempos passados para os tempos atuais, né? Em relação ao vídeo, então, além das competências cognitivas, como ler, escrever, fazer contas, precisa trabalhar em sala de aula as habilidades socioemocionais da criança e do adolescente. Então, eu consegui perceber que o socioemocional é muito mais importante do que muitas vezes o conteúdo trabalhado em sala de aula. Eu percebo que na época em que eu estudava, eu tinha uma professora nesse sentido. Ela primeiro chegava na sala, ela conquistava o aluno. Primeiro ela mostrava que a gente era capaz de pensar, de ter pensamentos além do que ela estava repassando em sala de aula, para depois ela passar o conhecimento científico dela. Então isso fazia com que a gente gostasse mais da aula e prestasse mais atenção na matéria em que ela estava repassando pra gente, né? Então a gente precisa conhecer o próximo, né? Aceitar o próximo, que isso é um conjunto, na verdade, né? É muito mais importante, vamos dizer, a convivência na sociedade, ele repassar o que ele pensa, o que ele acha sobre o assunto, do que muitas vezes decorar sobre o estudo ali que está sendo estudado. Quando o indivíduo desenvolve o autoconhecimento, ele toma consciência das suas metas, desejos, objetivos e propósitos. Repensa suas atitudes, fortalece suas qualidades, repensa sua atitude
potencializa sua coragem, reconhece e aceita suas emoções negativas e trabalha para que elas sejam modificadas, como só para ele, então, ou na vida e na sociedade. A importância do autoconhecimento profissional é, acima de tudo, acreditar que é possível alcançar aquela etapa tão desejada. Lembre-se de que o único responsável pelo seu sucesso na carreira é você. Por isso, valorize suas habilidades, técnicas e faça o possível para estar em constante aprendizagem. Então, como disse aqui, basta a gente acreditar no nosso potencial e cada vez buscar mais. Não devemos, como que eu vou dizer? Tipo, estabilizar. A gente achar que sabe o necessário já e permanecer ali. Não, a gente deve sempre buscar novos conhecimentos, novos cursos, estudar sobre outros assuntos, né? Sempre estar atualizado para poder repassar melhor para os nossos alunos, né? Cada indivíduo ele deve buscar aprimorar suas habilidades e competências para poder contribuir de uma melhor forma dentro da organização em que está. Ter segurança para tomar decisões, para realizar tarefas e otimizar resultados. Então, como eu disse, é só a gente que pode fazer pela gente, né? Sempre buscar mais conhecimento, buscar mais adaptações, né? Sempre para conseguir atingir uma melhor forma os nossos alunos. A busca pela potencialização e otimização desses processos exige muita determinação, foco, paciência, perseverança e vontade de desenvolver, para assim alcançar os seus objetivos. Então, como a gente viu e soube dos antepassados, né? Antigamente o professor era como um palestrante, né? Ele chegava lá, ele falava sobre a aula, o aluno apenas ouvia, né, fazia atividade e pronto. Hoje em dia, mudou muito isso. Eu, por exemplo, eu chego numa sala de aula, eu primeiro faço uma conversação sobre o que vai ser estudado, depois eu falo um pouco sobre o que vamos estudar, ouço o que os alunos têm a repassar sobre isso, o conhecimento que eles têm já sobre o assunto, depois a gente faz uma atividade e por fim a gente retoma, né? Volta, eu acabo retomando, perguntando para eles o que eles conseguiram entender sobre a matéria, sobre o estudo, né? O que a gente conseguiu perceber além do que a gente já sabia. No ensino tradicional, fazer devolutivas ao aluno pode significar mais advertir sobre os erros nas atividades do que incentivar sobre os acertos. O professor ele tem de expressar a expectativa de aprendizagem de forma com que os alunos se sintam motivados a participar das atividades e no fim de cada aula mostrar que eles são capazes de falar sobre o que eles aprenderam. Então, como eu disse, muitas vezes não é só sobre elogiar sobre o que o aluno acertou, mas talvez voltar um pouquinho e mostrar para o aluno que foi em tal parte que ele errou, que talvez se ele pensasse um pouquinho além disso, talvez teria acertado, que talvez não é só sobre o que ele está aprendendo aqui, né, sobre o que o professor está repassando para ele, mas sim sobre o que ele aprendeu sobre determinado conteúdo. Desta forma, uma relação de confiança entre o docente e o aluno é possível. A escola não deve direcionar seu trabalho de maneira espontânea a atender os interesses do aluno, mas sim de forma sistemática, organizada e intencional, trabalhar os conteúdos historicamente construídos de forma a criar e despertar-lhe o interesse. Então, como a gente sabe, tem muitos conteúdos que não são fáceis de decorar. E talvez você trabalhando de uma forma mais sintetizada, fazendo uma conversação com o aluno, talvez seja mais fácil dele sintetizar e compreender um determinado conteúdo a ser estudado. Quando o aluno encontra no professor o espírito motivador, ele desenvolve melhor suas capacidades e resultados são mais positivos. Quando se tem um respaldo por parte do educador, essas características se destacam. O professor, então, ele não deve querer modificar a opinião e visões do aluno, mas provocar questionamentos e reflexões sobre cada uma das situações que vão ser vistas na sociedade. Se quem receber estará satisfeito ou com esse alguém irá reagir diante disso, muitas vezes a gente pensa assim que o aluno pensa de determinada forma. Por ele
pensar diferente do que a gente está pensando é errado. Mas não, talvez o jeito que ele pensa, no final vai chegar no mesmo objetivo que a gente está querendo chegar, né? Então é importante a gente repassar ao aluno, mas cativar com que ele se crie esse autoconhecimento, essa autoestima, para que ele busque o seu conhecimento e pense de maneira diferente para conseguir chegar no mesmo objetivo. Muitas vezes, então, nas redes sociais, vemos pessoas expressarem opiniões fortes a respeito de outras pessoas sem saber como que o outro vai receber essa crítica, ou se realmente servirá para acrescentar algo na vida de quem receberá. Então, assim, muitas vezes a gente recebe críticas, né? A pessoa que está tentando repassar essa crítica repassa de uma maneira, mas quem entende é totalmente diferente, né? Não tem o mesmo conhecimento, não tem o mesmo âmbito de visão pelo qual a pessoa está tentando se expressar. Então a gente deve cuidar muito do jeito que a gente tenta expressar, tenta falar para o próximo, né? Para aprender a ser, é necessário que não busque somente passar informações, mas sim recebê-las e poder transformar isso em um conjunto de estudos coletivos que possam agregar em cada indivíduo maneiras de se aperfeiçoar e aceitar como são. Está relacionado com o aprender a conhecer o mundo que nos rodeia. E para isso acontecer, é fundamental que haja uma educação de qualidade, que não possa prescindir de uma equipe comprometida com a educação, proporcionando assim o desenvolvimento do ser humano, tornando-o capaz de elaborar os seus próprios pensamentos. Então, para a gente ter uma educação de qualidade, é preciso ter profissionais de qualidade que não só repassam o conhecimento, mas sim que instigam o aluno a pensar, a ter o seu próprio, ter uma motivação, o seu próprio autoconhecimento para pensar a respeito do que está sendo falado, criar o seu autoconhecimento, né? Além de ter o que foi repassado e assim acrescentar mais o seu conhecimento, o que ele tem a respeito disso, né? O que ele vivenciou e o que ele pode repassar sobre isso. Então esse foi o meu vídeo. Obrigada!